Existe cláusula abusiva em contrato de franquia? Hoje a gente vai descobrir. Vem comigo. Meu nome é Expedito, eu sou advogado aqui do FB Advogados, especialista na área de franquias, e hoje a gente vai tentar tirar essa dúvida e essa questão que é muito importante para a sua vida prática. Mas antes, curte esse vídeo, compartilha, comenta, faça uma pergunta, tire uma dúvida sua, divida com o seu grupo de franqueados, porque a gente está aqui exatamente para te trazer conhecimento. E se precisar de alguma ajuda, a gente também está à disposição para te atender. Vamos imaginar a seguinte historinha. Você é franqueado há um ano, pagou R$40 mil de taxa de franquia. Você está insatisfeito com a sua franquia, resolve dar uma lida no contrato e vê que a multa é de R$400 mil caso você resolva rescindir antecipadamente o contrato de franquia, caso você queira encerrar suas atividades. Você não quer pagar essa multa, evidentemente. Primeira coisa que você faz é jogar no Google. Multa de 10 vezes o valor do contrato. É legal? Aí você vê lá. Cláusula abusiva com multa de 10 vezes o valor do contrato. Você vê até que tem jurisprudência de casos de consumidor e tudo. Aí você procura advogado, coloca essa tese para ele. Ele não é especialista, coloca essa tese na inicial, daqui a 2 anos você perde a ação. Por quê? Quando a gente fala de cláusula abusiva, a gente tem um contexto diferente do contexto de franquia. Vamos colocar aqui qual é esse contexto. Normalmente a gente está falando de consumidor. Quando você vai fazer o contrato com a Sabesp, ou enfim, qualquer companhia de água que você tem aí no seu estado, ou com a companhia de energia elétrica, você, quando pede a instalação, você assina um contrato. E você nem lê, você nem sabe o que está lá previsto. Então muitas vezes isso que você desconhece pode ter sim alguma abusividade, porque você não teve a oportunidade de ler antes, de tomar conhecimento e de se planejar para aquilo. Diferentemente do contrato de franquia, no qual eu sei que você já sabe disso, porque você está acompanhando a gente já, você tem uma COF que você deve receber, e caso não receba é uma outra história, mas enfim, você recebeu, você assinou o contrato, você teve um tempo que a lei te dá para analisar esses documentos e, evidentemente, entender se aquilo é bom para você ou não. Além disso, considerar que o valor do contrato de franquia seja só os R$40 mil que você pagou de taxa de franquia é um grande erro. Por quê? O valor do contrato de franquia, e normalmente, você vai olhar lá no seu contrato, você tem um contrato que vai durar 3 anos, 5 anos é o mais comum, 3 anos acontece, existem muito mais do que isso ou muito menos, mais exceção. Mas enfim, um contrato de 5 anos, em que você vai pagar para a franqueadora royalties, taxa de marketing, às vezes taxa de sistema, em que você também vai faturar, vai lucrar. Então, o valor do contrato não é a taxa de franquia só, é o valor de toda esta relação, com os royalties, a taxa de marketing. Então, o valor do contrato é muito maior do que os 40 mil. Tá vendo como já muda o valor da multa? E, evidentemente, por serem empresários, é lógico que a multa deve ser para te intimidar, e aí realmente essa é a intenção da multa também, fora compensar a franqueadora pelo prejuízo de não ter mais você como franqueado, não receber essas taxas que eu já falei, é de te desincentivar a encerrar o seu contrato antecipadamente. Não deve valer a pena financeiramente para você. Então é muito difícil que um juiz reconheça uma cláusula de multa no contrato de franquia, por mais que ela tenha um valor alto, como uma cláusula abusiva. Porém, é lógico que existem possibilidades de discussão. Vou dar um exemplo aqui para você. O contexto da Covid-19 mudou a vida de todo mundo, mudou tudo, toda a dinâmica que a gente tinha de negócios. Quem tinha um restaurante teve que passar a fazer delivery e se virar só com delivery. Então, é uma outra realidade, o que exige custos, gastos, adaptações e por aí vai. Então, evidentemente que aí a gente fala de um contexto diferente que muda o contexto em que o seu contrato foi firmado. Você imaginou quando você fechou o seu contrato antes da pandemia que todo mundo estaria na rua, livre, né, e podendo consumir aquilo que você está vendendo. Dadas as circunstâncias, essa realidade muda, os valores do contrato podem mudar. Aí a gente fala de onerosidade excessiva do contrato, por conta de um contexto diferente. Mas não por cláusulas que você previamente analisou, entendeu corretas e aceitou assinar o contrato com aquelas cláusulas. Então vejam, há possibilidade de discussão? Sim. Nesse caso, por exemplo, que eu dei o exemplo, você pode falar também de rescisão do contrato por culpa da franqueadora. É uma outra tese, um outro caminho possível. Mas isso depende de cada caso. E a gente está aqui para te ajudar, no seu caso, caso você precise. Muito obrigado e até sempre.